Oi, família Santa Úrsula! Eu sou a Tia Aline Becker, professora da Educação Infantil do nosso colégio, e vim conversar com vocês mais um pouquinho sobre o tema Brincar em Família. E aí, eu quero saber quem conseguiu cumprir o seu desafio que eu lancei no vídeo anterior, de separar 2 momentos semanais para poder brincar 100% da família com a criança em um tempo de qualidade, longe dos aparelhos eletrônicos. Quem conseguiu? Eu sempre falo da gente manter esses momentos de qualidade longe do aparelho celular ou da televisão, porque não que a gente não possa ter momentos em família na presença deles também, mas porque como pessoa e criança e filha que vivenciou todos os tipos de memória afetiva, de brincadeiras e momentos em família, como eu vivenciei, e eu tenho essa lembrança, e essas lembranças elas devem ser o mais variadas que a gente possa proporcionar aos nossos filhos. Então, a gente pode sim proporcionar momentos que a gente esteja com a televisão, assistindo um filme, fazendo um jogo eletrônico, alguma brincadeira que envolva alguma música. E são importantes, mas a gente precisa ter aquele momento como se fosse antigamente. Nossos avós contam, a gente vivenciou enquanto criança, de estar simplesmente priorizando o momento com a família. Às vezes tocando um violão, né? Às vezes sentado para conversar em roda, como se fosse num dia que falta energia. Quando falta energia, a gente se obriga a ficar sem aparelhos eletrônicos, reunidos em uma peça só, né? Ou com a lanterna do celular, se ainda tiver bateria, ou com uma vela acesa. E acaba isso nos obrigando a vivenciar momentos sem interferência eletrônica nem tecnológica naquele momento. E é muito importante que a gente proporcione aos nossos filhos todo tipo de memória, de brincadeiras em família, que vão se tornar memórias afetivas, então que sejam bem variadas. E hoje eu vim sugerir mais um tipo de brincadeira que a gente pode fazer com os nossos filhos em casa, que são os jogos. Jogos e brincadeiras com regras. Então, a gente pode usar para aquelas crianças que são maiorzinhas, por volta de 4 a 5 anos, que já conseguem entender a regra de alguns jogos que são comuns à vivência, como tabuleiro, memória, jogo de ludo, dominó. Então, as crianças que já conseguem ter a capacidade de entendimento dessas regras, a gente pode fazer um momento em família, jogando na mesa, uma partida de jogo da memória, porque esse tipo de brincadeira, ele faz com que a criança interiorize as regras do jogo, a participação, que cada um tem sua vez de participar, o momento de esperar a vez. E aquelas crianças que não têm essa condição ainda, crianças muito pequenas, que são a faixa etária da minha turma, no colégio, da idade do meu filho, até 3 anos, eles não têm muito entendimento ainda, a gente pode criar brincadeiras que façam, que tenham as próprias regras e que façam com que eles aprendam a esperar a vez. A gente sabe que as crianças até 3 anos, elas testam muitos limites, porque é a fase do egocentrismo, de achar que a sua vontade é o que vale. Então eu vejo que muitos pais têm essa dificuldade. Quando a gente conversa, né, durante até as próprias aulinhas online e as atividades que a gente tem proposto para completar a aprendizagem, para complementar, que as crianças muitas vezes querem fazer do seu jeito e não da forma como o pai está explicando que é, né? Porque nas videoaulas a gente explica, mas tem atividade que a gente passa escrita para os pais fazerem. E nessas atividades os pais têm relatado que algumas crianças têm essa dificuldade. Então, se a gente inserir algumas brincadeiras que tenham regras, a gente vai ajudar o nosso filho a desenvolver a aprendizagem de uma forma global, sendo também a parte social da brincadeira e do jogo, porque o jogo tem uma grande parte social, que é o se colocar no lugar do outro, é saber esperar a sua vez de participar, é saber perder. Então, por que a gente não pode criar um jogo com as próprias regras dentro da nossa família? Então, a gente reserva aquele tempo de qualidade dentro da nossa família, dentro da nossa rotina, e vamos criar uma brincadeira. Por exemplo, uma brincadeira de recreação. Criança pequena, criança sempre gosta que envolva movimento, mas as crianças até 3 anos, elas gostam ainda mais. Eu estou enfatizando até 3 anos porque a gente sabe que as crianças maiorzinhas, como elas já entendem melhor as regras, é mais fácil de jogar os jogos comuns, mas elas também estão sendo contempladas nessa sugestão. Então, a gente pode criar uma brincadeira de recreação que envolva o movimento, que envolva equilíbrio, coordenação motora.
A gente pode fazer uma ponte usando um lençol, e nesse lençol não pode pisar fora dele, porque senão é um lago que tem um perigo muito grande. Objetos que a gente pode separar, eles podem levar os objetos até o outro lado da ponte, cada um na sua vez. Cada um leva um objeto, o papai vai levar um objeto, o papai vai lá, se equilibra para não cair no lago, cuidado, tem um tubarão, é uma ponte por cima do mar. A gente inventa os personagens que podem participar dessa brincadeira imaginária. Então, levou até lá muito bem. Quando a criança é um pouco resistente, porque ela não entendeu ainda como é a brincadeira, a gente precisa fazer aquela primeira parte, que enquanto professora é o que eu faço na escola. Então, é o que a gente faz, nosso trabalho pedagógico. A gente propõe aquela brincadeira para a criança e a gente faz a primeira parte, que é para a criança visualizar. E assim que o papai e a mamãe fizerem em casa, reproduzindo essa brincadeira, adaptando para a família, que é o que eu faço também com a minha família, porque desde cedo que a gente faz esse tipo de brincadeira com regras para tentar introduzir esse tipo de atividade dentro da família, que geralmente é mais comum à escola, né? E como eu tenho os dois papéis, eu tenho feito isso desde sempre com o meu filho pequenininho. Então a gente faz primeiro faz o papai. Parabéns, papai, o papai conseguiu passar a ponte e não caiu no lago. Levou o objeto. Dá pra gente inserir alguns conteúdos nessa brincadeira. O objeto amarelo, muito bem, papai, agora é a vez da mamãe. Que é pra criança se sentir motivada a participar daquela brincadeira. Porque a gente sabe que às vezes a gente propõe uma brincadeira em casa e a criança não quer participar. Então a gente fazendo enquanto família, para ilustrar como é aquela regra que nós criamos, faz com que a criança se sinta motivada a participar e se envolver naquela brincadeira que toda a família está participando. Assim como essa, a gente pode usar a nossa criatividade para fazer brincadeiras que tenham regras e que envolvam movimentos dentro de casa, que podem ser feitos no corredor, por exemplo, da casa, né? Não precisamos de um pátio grande para fazer isso. Quem mora em apartamento, que tem um espaço limitado, também pode fazer. Então, a gente pode marcar o chão. Uma brincadeira que eles gostam muito é que envolva movimentos de pular, de arremessar. Nós podemos fazer uma brincadeira de derrubar lata. Todo mundo tem algum tipo de lata em casa, de garrafa, que a gente possa empilhar. Vamos treinar a nossa mira. Isso é importante, a criança ter esse movimento de arremessar. A gente inclui nessas brincadeiras da família brincadeiras que tenham esse tipo de movimento. Então vamos derrubar, primeiro vai a vez do papai. O papai tem uma boa mira, vai papai, joga a bola. Aí o papai joga a bola. Se a criança quiser ficar jogando, não, tem que esperar a vez, ó. É a vez do papai. O papai jogou, viva! Agora já é a sua vez. Então se a gente percebe às vezes que a criança está muito ansiosa para participar, porque eu percebo que alguns pais comentam isso. A tia Aline, ele não quer esperar a vez dele participar, ele quer só ele brincar. Então, assim, aos pouquinhos a gente vai mostrando para a criança que cada um tem a sua vez. E isso vai fazendo com que a criança se coloque no lugar do outro e tenha essa visão de que o jogo é uma participação de todos e que a família está envolvida nisso. Então, quando a família se envolve de uma forma integral, tudo fica mais fácil. Até a aprendizagem e desenvolvimento que não seja só da parte social, também cognitivo e motor da criança. Então, eu espero que vocês tenham aberto um pouquinho mais algumas ideias, né, em relação ao brincar em família e que vocês possam colocar em prática esse tipo de brincadeira também, com regras e uma dinâmica de movimento dentro de casa, tá certo? Um beijo grande, espero que eu tenha ajudado.